Então tá aí a nossa lousa. A gente avança na seção 10.2, então a 10.1 é o que é física, né? Uma pequena introdução, mas começa mesmo de fato na seção 10.2. Bom, o capítulo 10, como o próprio nome diz, né, trabalha os aspectos de rotação. Então até agora, né, em Física 1, a grande maioria do conteúdo ali era estudando o movimento que a gente chama de translação, né, que é um movimento tridimensional geral, mas que não está relacionado com o movimento em torno de um eixo. Então é o movimento de translação, foi o que a gente trabalhou até agora. Então, no movimento de translação, o objeto ele se movimenta em torno de uma linha, né, ou em torno de uma reta. Agora a gente trabalha então com o movimento que a gente chama de rotação, com o objeto então girando em torno de um eixo fixo. Aqui, pelo menos nesse capítulo, o nosso eixo é ainda um eixo estacionário, né, ele não se move. Quando a gente for estudar o rolamento, daí sim a gente tem um movimento de rotação mais o movimento do centro de massa, né, do objeto ali e do eixo se deslocando. Mas não é o caso. O capítulo 10 é só rotação. Bom, da mesma maneira que a gente fez anteriormente, a gente começa aqui a nossa discussão tratando, né, o movimento através das suas variáveis, que é a variável de deslocamento, a sua velocidade e a sua aceleração. Então a gente vai definir aqui o que vem a ser o deslocamento angular, a velocidade angular e a aceleração angular, que é o que vai servir para descrever o movimento de rotação. Então a gente começa aqui com as variáveis de rotação, definindo cada uma delas. Bom, o nosso objetivo aqui é examinar a rotação de um corpo rígido. Então o corpo rígido ele é definido de tal maneira que as partículas mantenham as suas distâncias fixas entre elas. Certo? Então não existe uma dilatação nem uma contração do objeto. Dado ele inicialmente, as distâncias relativas de cada parte desse corpo, elas são mantidas constantes, certo? Então isso é o que a gente chama de corpo rígido. E o movimento de rotação é em torno de um eixo fixo. Então, o corpo rígido é um corpo que vai poder girar, né, em torno de um certo eixo e todas as partes estão ligadas ali rigidamente, sem mudar a sua forma. O eixo fixo, por sua vez, é um eixo que não muda a posição. Então, como eu disse, a gente não vai examinar nesse momento aqui uma bola de boliche, tá certo? Que está correndo em torno de uma pista. Porque a bola de boliche tem um movimento de rolamento, né? Ela gira em torno de um eixo, mas o seu eixo também está se movimentando. Então vamos dar uma olhada num corpo rígido, fixo, né? Com um eixo fixo, e vamos definir então o que vem a ser esse eixo, né? Que no caso vai ser o nosso eixo de rotação. Então eu tenho aqui um objeto qualquer, e associado a esse eixo eu venho lá, pego uma furadeira, faço um furo e prego ele aqui numa certa posição qualquer, sendo que esse cara aqui é o meu eixo de rotação. Está aqui, fixo o meu eixo de rotação. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que em uma rotação pura, tá? Todos os pontos do corpo, eles se movem ao longo de uma circunferência. Então, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ele está aqui a uma distância r, e se eu colocar esse objeto para rodar, né, pegar aqui e vir dar um peteleco nele aqui, né, vem aqui dar uma batida nele, o que você observa é que esse objeto aqui, esse ponto, né, aliás, esse ponto aqui em especial aqui, que eu defini a uma certa distância r1 aqui, por exemplo, ele vai então se locomover aqui como se fosse uma circunferência, tá certo? Então se você olhar aqui, esse ponto ele faz todo o movimento aqui, ó. Essa circunferência está mal desenhada, mas é uma circunferência em torno do eixo. Todos os pontos se movimentam assim. Isso é importante ter em mente, tá certo? Se eu pegar um outro ponto aqui, ó, ele também está se movimentando aqui, como se tivesse não, é exatamente uma circunferência aqui, ó, de raio aqui R2 agora, no caso aqui, em torno do eixo. O centro dessa circunferência é exatamente o meu eixo de rotação. Bom, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o deslocamento angular é o mesmo para
todos os pontos do corpo, por mais distante ou próximo que ele esteja desse eixo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando esse cara aqui der uma volta completa, por exemplo, esse ponto aqui também vai ter dado uma volta completa, visto que ele vai ter parado na mesma posição que ele estava antes. Então, esse ponto aqui também, esse ponto aqui também. Todos os pontos, dado um deslocamento angular aqui, vão se deslocar do mesmo tanto. Então, se esse ponto aqui, por exemplo, se deslocou aqui de 10 graus em 10 segundos, esse ponto aqui vai deslocar de 10 graus em 10 segundos, esse ponto aqui vai se deslocar de 10 graus em 10 segundos, todos os pontos do corpo, eles vão se deslocar angularmente do mesmo tanto, ok? Então isso é uma coisa que é meio óbvia, mas às vezes a gente não se atenta muito a esses detalhes. Então, dito isso, o que a gente vai fazer nessa sessão é ver os equivalentes angulares, né, dessas grandezas que a gente define como linear. Então, a gente vai definir aqui o que vem a ser posição angular, vai definir aqui o que vem a ser o deslocamento angular, a velocidade angular e a aceleração angular. Ok? Muito bem. Então, o primeiro passo aqui é posição angular. Então, antes de definir o que vem a ser um deslocamento angular, a gente precisa definir o que vem a ser a posição angular. Bom, para a gente definir a posição angular, a gente precisa definir um certo zero, tá certo? Então, tem um zero angular ali, que é uma posição angular zero. Geralmente, a gente define o tal ângulo, né, o ângulo zero, no semi-eixo x positivo, tá certo? Então, ó, se eu tiver aqui o meu sisteminha aqui de coordenadas aqui está o meu y, aqui está o meu x. Opa! A posição angular é dada aqui usando como referência, usando como zero, o semi-eixo positivo x. Não precisava ser assim, mas convencionou assim, tá certo? Escolheram assim e a gente segue, então, com essa definição. Então, o semi-eixo x positivo é o meu zero angular. Essa reta aqui é chamada de reta de referência. É através dessa reta de referência que a gente vai definir o nosso deslocamento angular. Bom, a posição angular de uma reta de referência, que é fixa ao corpo, então nesse corpo aqui você define uma reta de referência, por exemplo, essa reta aqui é uma reta de referência, ou essa reta aqui é uma certa reta de referência. Então, você escolhendo essa reta de referência, você define, então, o ângulo que a reta de referência faz com o meu zero para definir a posição angular. Então, a posição angular nada mais é do que o ângulo com que a reta de referência faz em relação à minha posição angular zero. Onde a minha posição angular zero, frisando aqui, é aquela que está no eixo, no semi-eixo x positivo. Beleza? Então, isso define agora, bem definido, o que vem a ser uma posição angular. Traço uma reta, essa reta aqui na posição, no semi-eixo x positivo é o zero, qualquer deslocamento dela me dá ali a posição angular. O ângulo entre o zero e a posição da reta define a minha posição angular. Maravilha. Bom, esse ângulo ele é medido em radianos, tá certo? Precisa tomar muito cuidado com isso. A definição é em radianos porque é através dos radianos que a gente vai relacionar o deslocamento angular com o deslocamento linear. Então, cada ponto da minha reta aqui, vamos dizer esse objeto aqui, ele se desloca daqui, vamos desenhar ele aqui, ó. Tá aqui, vou dar uma rodadinha nele aqui, ó. Então ele deu uma deslocada aqui, ó, de uma posição inicial para uma certa posição 2. Saiu de uma posição 1, que é essa posição aqui, por exemplo, e se deslocou até essa posição aqui, ó. Então você tem aqui a minha reta de referência sofrendo aqui
um deslocamento angular aqui, que é um deslocamento θ. Se você se atentar, você observa que você tem um deslocamento angular θ e, ao mesmo tempo, você tem aqui um deslocamento linear aqui, ó, que é esse deslocamento aqui. Tá aqui. Esse deslocamento aqui é um deslocamento, né, que está relacionado ao comprimento desse arco aqui. Então, esse aqui é um comprimento do arco, que a gente chama aí de um comprimento S. Esse deslocamento, né, esse comprimento, está relacionado a um deslocamento linear. A relação entre o θ, que é o deslocamento angular, e o comprimento do arco, ele é dado por, e aqui eu vou enfatizar bastante isso, um θ que é igual a S sobre o raio. Como é que você sabe isso? Pensa só comigo, ó. Vamos devagar, passo a passo. Ó, se eu tiver um objeto que tem um certo raio R, e eu dou uma volta completa aqui. Então, como a gente sabe, né, já esse comprimento aqui, ó, se eu dou uma volta 2π, ela vale 2πr. Agora eu vou pegar, não vou dar a volta completa não, vou dar só meia volta, ou seja, só vou andar π. Se eu andar só π, o deslocamento linear, então, é πr. Se eu der um quarto de volta, ou seja, andar π sobre 2, é π sobre 2 vezes r. Então, ó, a volta completa, onde eu ando 2π, o comprimento é 2πr. Meia volta, onde eu ando π, o comprimento é πr. Se eu der um quarto de volta, onde o deslocamento angular é π sobre 2, é π sobre 2 vezes r. Então, é natural, né? Você está vendo aí que se eu andar uma volta, se eu deslocar θ, então agora o meu S é igual a θ vezes r. 2π é 2πr. π é πr. π sobre 2 é π sobre 2 vezes r. Se eu dou θ, é θ vezes r. Tá certo? O que implica, então, que o meu θ é igual a S sobre R. Esse resultado aqui é importantíssimo, porque é ele que começa a relacionar o deslocamento linear com o deslocamento angular. 2π, 2πr, π sobre 2 vezes r. Se eu dou θ, é θr. Logo, θ é igual a S sobre R. O comprimento do arco dividido pelo raio da circunferência, que é a distância do ponto, né, do corpo rígido até o eixo, isso me dá a posição angular θ ali. Beleza? Maravilha. Bom, vale frisar aqui que nós não reajustamos o θ para o zero a cada volta completa. Ou seja, se eu tiver dado 2 voltas, o meu θ ele vale 4π. Se eu dei 3 voltas, o meu θ ele vale 6π. Tá certo? Então eu não volto todo momento zerando o θ. Para quê? Para que você já tenha como informação quantas voltas o objeto já deu. Ok? Então isso não zera a reta de referência cada vez que uma volta é completa. Não. 2π, 4π, 6π, 50π, 80π. Essa é a posição do objeto. Já leva em conta o número de voltas também. Bom, assim como no caso do movimento de translação, se eu tenho como o θ se movimenta no tempo, ou seja, se me é dado o θ de t, então eu consigo agora tirar o movimento da partícula em função do tempo. Então, dado o meu θ de t, eu tenho agora toda a informação sobre o deslocamento angular da partícula. Da mesma forma que quando eu tenho x de t, ou r de t no caso mais geral. Dado a posição em função do tempo,
qual é a função que descreve a função da posição em relação ao tempo? Eu tenho a velocidade em função do tempo, eu tenho a aceleração em função do tempo. Todos são decorrentes dessa expressão onde eu relaciono o deslocamento em função do tempo. Muito bem. Então, dado essa ideia de posição angular, agora, então, a gente começa a definir o que vem a ser um deslocamento angular, consequentemente, o que vem a ser uma velocidade angular e uma aceleração angular. Então, avançando, a ideia agora é definir o deslocamento angular. Bom, se a reta de referência ela muda de um certo θ1 para um certo θ2, fica fácil da gente definir o deslocamento angular. Então está aqui o meu sistema, o meu eixo de coordenadas aqui. A minha reta estava numa posição θ1, ela veio parar aqui numa certa posição θ2. O deslocamento angular nada mais é do que o ΔT, que é igual ao θ2 menos o θ1. É a posição angular final menos a posição angular inicial. Então, o deslocamento angular, assim como o deslocamento linear, ele também pode ser, como você está olhando aí, positivo ou negativo. Então, um deslocamento angular no sentido anti-horário, ele é positivo, e no sentido horário, ele é negativo. Então, o positivo é no sentido anti-horário, porque a minha posição angular, eu parto do semi-eixo 0 no x, né, no x igual a 0, semi-eixo x como sendo minha referência, e o deslocamento angular positivo é no sentido anti-horário. Convenção também, tá certo? Não precisava ser assim. Mas um dia os caras acharam que era mais interessante fazer assim. E assim foi definido. Então, para a gente poder conversar entre todo mundo e todo mundo se entender, tá certo? Quando você lê lá, o deslocamento foi de π sobre 2, você já sabe que o deslocamento é no sentido anti-horário. Se foi de menos π sobre 2, o deslocamento, então você sabe que o deslocamento foi no sentido horário. Da mesma maneira que a gente convenciona o direito para positivo e o esquerdo para negativo, a gente também convenciona o anti-horário positivo e o horário negativo. Então, isso aí precisa ficar claro. Como vocês vão ver, a grande maioria das coisas que a gente vai fazendo em física, né, para a gente poder descrever a natureza, vem de um acordo, de uma convenção. Ó, gente, vamos usar assim porque eu acho mais legal. Beleza, vamos usar assim. Se todo mundo usar da mesma maneira que foi convencionado, pronto, não tem mistério nenhum, o negócio funciona muito bem, todo mundo consegue se entender, conversar e descrever os mesmos problemas ali sem maiores dificuldades. Maravilha? Então, deslocamento anti-horário é positivo e o deslocamento horário é o deslocamento negativo. Convenção, precisamos acertar uma regra, todo mundo junto para poder conversar. Essa foi a maneira que foi escolhida. Então, isso define o que vem a ser um deslocamento angular. É isso aqui que é o meu deslocamento angular. É o que a gente já faz de forma análoga para o deslocamento linear. R2 menos R1 é o deslocamento linear. θ2 menos θ1 é o deslocamento angular. Defino onde é meu zero é o semi-eixo x positivo, defino para onde é o deslocamento positivo. Feito isso, está tudo certo, a gente consegue descrever o deslocamento angular. Bom, agora então que eu tenho o deslocamento angular, eu posso, naturalmente, definir o que vem a ser a velocidade angular. A velocidade angular dá a ideia do quão rápido ele sai de θ1 e vai a θ2. Né? Então tem uma razão aí em função do tempo. Né? Quão rápido ele sai do θ1 e vai para o θ2? Para a gente ter essa noção, né, do quão rápido ele faz, a gente define então o conceito de velocidade angular. Como eu disse, mais uma criação. Vamos tentando, né, criar maneiras de descrever a natureza. Definimos posição angular, definimos deslocamento angular.
naturalmente, que agora eu quero, né, calcular a velocidade angular, que é para ter uma ideia do quão rápido o meu objeto está rodando em torno de um eixo. Então, a próxima variável aqui relevante para os nossos estudos é o que a gente chama de velocidade angular. Maravilha. Então, ó, suponha que eu tenho então esse meu corpo aí, que está rodando de uma posição θ1, ela está nesse θ1 num certo instante T1, e depois ela vai parar numa certa posição θ2 num certo instante T2. Então, para a gente ter uma ideia do quão rápido esse objeto se desloca de θ1 para θ2, uma coisa que é intuitiva, né, é a razão Δθ, ou seja, deslocamento, sobre o ΔT. Isso me dá quantos radianos ela se deslocou por unidade de tempo. Quantos radianos ela se desloca por segundo. Então, a gente define uma velocidade angular média, que a gente usa a letra ômega, uma ômega minúsculo. A velocidade angular média, porque essa variação pode não ser constante, né? Pode ser que ela ande mais rápido no intervalo de tempo, depois ande mais devagar, né? Então, em média, essa velocidade é definida como θ2 menos θ1 sobre T2 menos T1. Isso aqui nada mais é do que um Δθ sobre ΔT. Note que, assim como o deslocamento angular, né, a velocidade ela pode ser positiva ou negativa. De forma análoga, se o θ2 menos o θ1 for positivo, ou seja, se o deslocamento for no sentido anti-horário, você tem uma velocidade angular positiva. Caso contrário, você tem uma velocidade angular negativa. Então, o ômega me dá uma taxa de variação da posição angular em função do tempo. A taxa de variação da posição angular em função do tempo. A unidade, né, como a gente já viu, se o ΔT é medido em radianos, o tempo no sistema internacional é medido em segundos, então a unidade da velocidade angular é o radianos por segundo. Essa é a minha unidade de velocidade angular no sistema internacional. Você pode também dizer em revoluções por segundo, que é o número de voltas por unidade de tempo. Também não tem problema nenhum. Mas no sistema internacional, a gente usa o radianos por segundo. Também aqui, de forma análoga ao que a gente faz com a velocidade linear, a gente define o que vem a ser uma velocidade instantânea. Como é que você faz para determinar uma velocidade instantânea? Você pega um T1 e um T2 muito próximo um do outro, né? Então você pega qual é a posição angular no tempo θ1, aí você dá um epsilon, né? Dá um deslocamento ínfimo de tempo ali e vê o quanto ele variou no tempo. Então, se numa fração de segundo ele variou um monte, um ΔT muito grande, significa, um Δθ, desculpa, muito grande, significa que a velocidade é alta, né? Naquele instante. Porque no limite em que esse ΔT tende a zero, você tem praticamente a velocidade instantânea, né? Então, a velocidade angular instantânea, que a gente agora tira essa descrição média aqui e simplesmente põe ômega, ela nada mais é do que, como a gente já faz usualmente, o limite do ΔT tendendo a zero de Δθ sobre ΔT. Que a gente, para simplesmente poupar na descrição, a gente escreve isso como sendo dθ dt. Isso aqui é o que a gente chama, então, de velocidade angular instantânea. Beleza? Limite do ΔT sobre Δθ com Δθ tendendo a zero. Como esperado, né? Se eu tiver o θ de t, então esse cara aqui é um θ que depende do tempo, né? Vamos ser explícito aqui. Dado o θ de t,
ou seja, dado a função que descreve o θ em função do tempo, a função que descreve a posição angular em função do tempo, eu tenho bem definido a velocidade angular ômega, simplesmente tomando a derivada. Então, essa aqui, a minha velocidade angular média, essa aqui, a minha velocidade angular instantânea. Definido deslocamento angular, definido velocidade angular, o próximo passo, e naturalmente, é definir agora a taxa de variação da velocidade. Então, a velocidade pode ser, nesse instante de tempo, 10 radianos por segundo. Aí, num outro instante de tempo, ela virou 20 radianos por segundo. Então, a aceleração me dá quantos radianos por segundo o objeto varia por segundo. Então, radianos por segundo, né? Quanto a velocidade está mudando em função do tempo, me dá a ideia de aceleração, a definição de aceleração. Então, em um segundo, ela mudou de 10 radianos por segundo para 20 radianos por segundo. Então, ela teve uma variação de 10 radianos por segundo. Tá? Por isso que aparece aquele segundo ao quadrado, né? Porque ela foi de 10 para 20, ou seja, em um segundo, ela mudou 10 radianos por segundo. Ou seja, 10 radianos por segundo. Ou seja, em 2 segundos ela ia variar 20 radianos por segundo. Em 3 segundos, a velocidade ia variar 30 radianos por segundo. Me dá uma ideia da taxa de variação da velocidade, que é então a minha aceleração. A velocidade angular por unidade de tempo. Então a gente define, para concluir todo o nosso conjunto de variáveis aqui, iniciais pelo menos, para descrever o movimento, o que a gente chama de aceleração angular. Então, da mesma forma que a gente faz para o sistema linear, a gente faz para o sistema angular. Se a velocidade angular de um corpo rígido varia, a gente tem então associado a ela uma aceleração angular. Note que se a velocidade angular é constante, não tem aceleração nenhuma, a velocidade não está variando por unidade de tempo, está constante. Se existe uma modificação dessa velocidade, associada a ela tem uma taxa de variação. Essa taxa de variação da velocidade é a minha aceleração angular. Então, a taxa de variação da velocidade no tempo define o que vem ser a aceleração angular. Então, da mesma forma, de maneira análoga, a gente define uma aceleração angular, a gente usa a letra alfa para definir a aceleração. A aceleração angular média é o delta ômega por delta t. E a velocidade angular instantânea, a aceleração angular instantânea, nada mais é do que o limite de delta t tendendo a zero de delta ômega por delta t, que é o que a gente chama aqui, para poupar a notação, de d ômega de t dt. Note que, dado a função que descreve o ômega de t, eu tenho automaticamente a aceleração. Mais do que isso, se eu tiver o θ de t, que é a posição angular em função do tempo, eu tenho por derivação o ômega de t, que por derivação eu tenho o alfa de t. Então, dado o meu θ de t, eu tenho toda a dinâmica ali associada a ele. Vale frisar que esse ômega, né, não precisa ser constante. Se não for constante, eu tenho uma aceleração. E da mesma maneira, a aceleração também não precisa ser constante. Pode ser que no tempo 10 a velocidade varie 10 radianos por segundo, e depois no tempo 20 ela varie 30 radianos por segundo. Aí eu tenho uma aceleração que depende do tempo também. Não tem problema nenhum, né? No caso geral, de fato, é isso que a gente tem. Ok? Então, essas três grandezas, a velocidade angular, a aceleração angular e o deslocamento angular, é o nosso ponto inicial aí para começar a brincadeira. São essas três variáveis aí de rotação, né, que vão começar a servir para descrever todo o movimento de rotação em torno de um eixo fixo. Maravilha? Pergunta: se o deslocamento for no sentido horário, porém a posição 1 for 20, por exemplo, e a posição 2 for 40, então ΔT seria positivo no final, certo?
Veja, é o final menos o inicial. Se o final é 40 e o inicial é 20, então o deslocamento é um deslocamento positivo. Posição 2 for menor que a 1. Se a posição 2 for menor que a 1, então é negativo. É a mesma coisa do deslocamento linear, tá certo? Se você tiver aqui, ó, o deslocamento linear, ela pode ser daqui para cá. Apesar da posição inicial ser negativa e a posição final ser negativa, o deslocamento é um deslocamento positivo, tá certo? Então, é um deslocamento positivo a uma velocidade positiva. Da mesma maneira, o deslocamento angular. Se você tiver aqui a posição inicial e tiver aqui a posição final, o deslocamento angular é positivo, logo a velocidade angular é positiva. O que vai definir se é positivo ou negativo é o sentido do deslocamento, ou seja, é a variação do delta θ. Se o delta θ é positivo, logo a velocidade é positiva. É assim que funciona. Ok? Independente qual é a posição inicial e qual é a posição final. O que importa é o ΔT. Basta o ΔT ser maior que nós temos aí o inicial e o final. Se o final for maior do que o inicial, a gente tem um deslocamento positivo.